muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Há um chamado geral, mas são poucos aqueles escolhidos que atenderão a esse chamado. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. E ele vai dizer quem Deus escolheu e quem ele chama eficazmente. Aqui ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. A cidade de Corinto toda foi chamada, porque Paulo pregou o evangelho lá durante meses. Pregou o evangelho na cidade. Todo mundo em Corinto foi chamado. Paulo chamou todo mundo. Vocês são pecadores, se arrependam. Mas aqui ele está dizendo aos que foram chamados eficazmente, internamente, pelo Espírito Santo, que foram persuadidos pela pregação do apóstolo Paulo. É nesse sentido que ele chama aqui, que ele se refere aos chamados, não é? No verso 26 ele diz: irmãos, considerem a vocação de vocês, ou o chamamento de vocês, aquelas coisas que eu já mencionei. Não foram chamados. E aí Paulo traz aquelas 3 categorias que os coríntios gostavam tanto e que Deus não tinha chamado eficazmente. Claro que eles ouviram o evangelho, mas entrou no ouvido e saiu no outro, porque Deus não chamou lá dentro no coração. Não foram chamados, olha aqui as 3 categorias. Primeiro, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, ou seja, filósofos, escribas, sofistas, eloquentes, oradores, esse tipo de gente que vocês admiram aí. Isso aí, olha aí na igreja de vocês, quantos desses foram chamados por Deus? Quantos foram chamados? E se os coríntios dessem uma olhada em redor, e se eles considerassem a sua membresia, eles veriam que de fato entre nós aqui tem um filósofo, ou tem algum grande orador, alguém eloquente, um escriba, alguém assim cheio de conhecimento, um autor de grande porte, que impressiona o mundo com sua sapiência e os livros que escreveu. Tem alguém entre nós assim? E a resposta seria não. A igreja de Corinto era composta na sua quase que absoluta maioria de gente comum, gente como vocês e como eu. Observem a vocação de vocês. Deus não chamou muitos sábios segundo a carne, quer dizer, pessoas que da perspectiva humana seriam sábios, né? Eruditos, cientistas, conhecedores, prêmio Nobel, essas coisas todas. Vê se tem muitos desses aí, vê se Deus chamou esse pessoal. A resposta seria não. Segunda categoria, Deus também não chamou muitos poderosos. Está aí no verso 26. Os poderosos aqui seriam os políticos, os governadores, aqueles que detinham poder. Os romanos adoravam o poder. Eles ficavam impressionados com o poder, particularmente o poder militar. O exército romano era uma máquina muito eficiente de destruir nações, submeter povos. César era considerado o homem mais poderoso de toda a terra. Os romanos amavam o poder. Os judeus também gostavam do poder. Mas Paulo diz: observe aí a vocação de vocês, olha aí na igreja, quantos poderosos segundo os critérios do mundo estão aqui na igreja? Quantos são governadores, quantos são presidentes, quantos são reis, quantos são procuradores, quantos detêm o poder político, financeiro e econômico aqui entre vocês? Os coríntios iam olhar entre si, quase ninguém, não tem ninguém não. Deus não chamou, não. Deus não chamou. E a terceira categoria está aí no final do verso 26. Nem muitos de nobre nascimento. Ou seja, Deus também não chamou muitas pessoas que eram de famílias importantes e, portanto, eram ricas e tinham pedigree, tinham propriedades, eram a nobreza. Quantos nobres entre vocês? Quantos duques, quantos condes, não é? Quantos barões tem aí no meio de vocês, por assim dizer? E os coríntios iam olhar ao redor e dizer: rapaz, não tem muita gente não. É como se Paulo dissesse: vocês estão entendendo? Isso que vocês estão valorizando tanto, a ponto de vocês assim dizerem: eu gosto desse pregador porque ele é erudito, ele é cheio de conhecimento, ele é nobre, ele é imponente, ele impressiona, esse tipo de coisa.
não vale absolutamente nada para Deus. Vocês estão indo ao contrário do espírito do Evangelho. Essas divisões aí entre vocês, por conta de pregador, de quem é o melhor, de quem é superior, isso não tem nada a ver. É contrário, inclusive, à própria vocação. É contrário àquele tipo de gente que Deus chamou para ser seu. Quem Deus chamou de entre o mundo para fazer parte da sua igreja? A grande maioria da igreja cristã, desde o seu nascimento até o dia de hoje, a sua grande maioria sempre foi composta de pessoas comuns. Pessoas comuns. E não é que Deus fez uma escolha preferencial pelos pobres, como alguns teólogos da libertação vão querer dizer. Não. É porque Deus tem um propósito. Ele quer abater a arrogância humana e Ele quer exaltar aquilo que para o homem não tem valor ou significado nenhum. Essa é a razão para que no final a glória seja dele e de ninguém mais. Então, primeira coisa, observem, olhem para vocês. Olhem a vocação de vocês. Vejam quem Deus não chamou. Ele não chamou exatamente essa categoria, essas três categorias de pessoas que no mundo antigo, da greco-romano, representava a elite dominante. Então, Deus não chamou, não chamou gente daí. E quem Ele chamou? E aqui vem o que Ele diz do verso 27 até o verso 28. Ele diz assim, pelo contrário, e aí vem três categorias, cada uma delas correspondendo às anteriores. Pelo contrário, verso 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Perceba que agora ele não fala mais a palavra chamou. Ele agora usa a palavra escolheu, porque é a mesma coisa. Aqueles a quem Deus escolhe, Ele chama. E Ele só chama a quem Ele escolhe. Os outros todos vão ouvir o convite, mas vai entrar aqui e vai sair aqui. Eles vão escutar o Evangelho, não vai acontecer absolutamente nada. Queridos, ninguém se torna cristão e entra na igreja por iniciativa própria. Tem que ser a convite. Tem que ser via chamado íntimo do Espírito Santo lá dentro, senão você nem vai querer entrar, você não vai querer nem fazer parte, se Deus não, pelo Evangelho, escolher você e chamar você. Muitos são chamados. Essas duas palavras, parece que Paulo aqui está refletindo o que Jesus disse. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Há um chamado geral, mas são poucos aqueles escolhidos que atenderão a esse chamado. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. E ele vai dizer quem Deus escolheu e quem Ele chama eficazmente. Primeiro, ele diz, Deus escolheu e chamou as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. As coisas loucas do mundo, ele se refere aqui aos que, para o mundo, eram tolos, sem educação, intelectualmente incompetentes, que não tinham tido uma formação no conhecimento daquela época, eram pessoas ignorantes, os loucos. A palavra louco é usada aqui não no sentido de, que não tem, mas no sentido de pessoas sem instrução, sem capacidade, intelectualmente incapazes ou incompetentes. Incompetentes é a palavra certa aqui. Foi exatamente esse tipo de gente que Deus resolveu chamar. Deus escolheu e chamou esse tipo de gente que não causa muita impressão, que não se destaca como os grandes filósofos, os grandes retóricos, os sábios, os entendidos daquela época. E Deus fez isso com um objetivo, está no final do verso 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Em que sentido? Para que no dia do juízo, esses que se consideram sábios segundo o mundo, eles vão descobrir que diante de Deus a sabedoria deles não valeu nada, que na verdade eles foram tolos, e aí eles vão passar vergonha. Porque Deus vai dizer, eis aqui os que eu escolhi. Pessoas que você desprezou, pessoas que você não considerou, porque não tinham DDD, PhD, TNT, ODD, todos esses títulos, acadêmicos aí, e que você olhou de cima para baixo,
Foi exatamente esses que eu escolhi e esses que eu chamei. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que o caminho da salvação é você cair fora da escola e da universidade, né? Não estou dizendo isso. Se você puder estudar, estude. Se você puder progredir, progrida. Se quiser, se tiver oportunidade de avançar no conhecimento, faça isso. Faça isso. Mas o que eu quero dizer é que Deus não se impressiona com isso. E não se impressiona. A escolha dele e o chamado dele não depende de qualquer coisa que ele viu ou previu no indivíduo, como às vezes algumas correntes que querem amenizar a doutrina da eleição tentam dizer que Deus previu, a onisciência de Deus olhou lá no futuro quem haveria de tomar alguma atitude meritória e Deus então recompensou com a salvação. Esse texto aqui está dizendo que não tem nada a ver. Deus chama e escolhe exatamente com base em nada do homem. Nada. Os que teoricamente se candidatariam a ser membros do reino de Deus são exatamente esses que Deus não chamou. Ele chamou as coisas loucas do mundo exatamente para envergonhar as sábias. Paulo continua aqui. E Deus escolheu, estou no verso 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. O que seriam as coisas humildes do mundo? Aí eu pulei fracas aqui, né? Pulei. No verso 27, Deus escolheu as coisas loucas. Sim, está aqui. No verso 27, eu sabia, eram 3, eu só estava me lembrando de 2. Está aqui. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. As fortes seriam as poderosas, as pessoas que tinham poder político, econômico, financeiro. Os fracos seriam exatamente aquelas pessoas sem poder, sem influência. As pessoas comuns, que não têm nem poder e não têm influência. Não tem influência sobre os destinos do povo, os destinos do país, os destinos da cidade. Não tem. Absolutamente não tem. Não tem nem poder financeiro, poder político ou qualquer influência que faça diferença no lugar onde eles estão. São esses os fracos para o mundo, né? Pessoas que o mundo considera fraca e que usa como gado às vezes. E Deus escolheu exatamente, foi escolher para a sua igreja gente que pertence a essa categoria, os fracos segundo os padrões. Para quê? Pela mesma razão, para envergonhar os fortes, para que no dia do juízo, os fortes e poderosos, eles verão que na verdade toda a fortuna, todo o poder, toda a arrogância deles não era nada diante de Deus, era fraqueza diante de Deus, e que Deus optou por aquelas pessoas que a vida toda eles desprezaram e que não tinham o menor interesse, porque eram fracos. E agora sim a terceira categoria, verso 28, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são. É o contraste que ele faz com os de nobre nascimento, ricos, de linhagem real, de família importante. Esse pessoal humilde, desprezado, né? Os plebeus, os pobres, sem valor ou sem importância, Deus foi buscar exatamente do povão aqueles que são seus. Aqui é um método de Deus. Isso aqui não é alguma coisa que Deus fez só em Corinto, não. Isso é alguma coisa que Deus vem fazendo desde o início. Desde o início da criação, desde o momento em que o homem pecou e se afastou de Deus, desde o momento em que o homem quis ser autônomo, ele quis ter o conhecimento do bem e do mal por si mesmo e abandonou Deus como referência. E ele começa a sua trajetória na terra, onde ele quer ser o seu próprio Senhor, quer ter domínio sobre a sua própria vida, e se esquece de Deus e faz deuses segundo a sua imagem. E todo o processo, todo o caminho da redenção visa ou segue esse fio, essa tendência. Deus abate o homem da sua arrogância e do seu orgulho e exalta as virtudes contrárias àquilo que o homem pensa. Deus abate os orgulhosos e exalta os humildes. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos.